Olá, a paz de São Jesus a todos. Sou o presbítero Zé, da congregação da Vila Nova. Nesse domingo estaremos falando da monarquia em Israel. Mas antes, vamos entender o que é monarquia. Monarquia é uma forma de governo que é exercida por um rei ou monarca, que é a mesma coisa. A história de Israel, ela antes de ser instituído esse governo da monarquia, ela vinha já passado por altos e baixos de estabilidades religiosas e espirituais, em que o povo, Deus levantava alguns juízes para julgar Israel, e quando passava aquela geração, vinha uma outra geração, não conhecia o Deus de Israel e havia seu bel prazer. Quando foi comentado na lição anterior, falei que Israel oscilava entre teocracia e anarquia, ou seja, um governo regido por Deus, através de sacerdotes religiosos que tinham domínio da Torá, que era uma regra, uma lei para o povo hebreu, e quando acabava aquela geração, eles entravam num outro regime político, que era a anarquia, uma total aversão à liderança deles, liderança a Deus. Não conhecia a Deus, então se afastavam de Deus, viviam a seu bel prazer. E eles vieram para Moisés e pediram que viesse um rei sobre eles. Ou seja, eles chamaram Samuel e pediram que instituísse um rei. Ou seja, estavam rejeitando que Deus o governasse, reinasse sobre a vida deles. Literalmente, eles falaram: Jeová, não quero você como um rei sobre a minha vida. Rejeitaram o Deus. Então Samuel orou ao Senhor, explicou o que iria acontecer se ele instaurasse uma monarquia, a escolha deles. E escolheram. Samuel viu Saul, da tribo de Benjamim, foi para buscar uma jumenta que era dos seus pais, e Samuel viu ele, que era bonito, e toda em Israel não havia homem tão bonito quanto Saul. E ele viu lá, apresentou ao povo, e o povo elegeu Saul como rei. Uma análise crítica, eles fizeram uma monarquia democrática, ou seja, um rei escolhido pelo povo. Então, tá bom, Saul foi vitorioso em várias batalhas, e com o passar do tempo ele tornou-se soberbo. E o Manual Bíblico Halley, ele comenta que Saul, ele cometeu 3 erros consecutivos, que fez que Saul literalmente perdesse o seu reinado. O primeiro erro de Saul está lá em 1 Samuel capítulo 13. Seus sucessos deixaram envaidecido, e em bem pouco tempo, e a humildade foi substituída pela soberba, e ele ofereceu sacrifícios que era função exclusiva dos sacerdotes. Foi esse o primeiro sinal crescente do conceito que Saul desenvolvia sobre a própria importância. No capítulo, a epígrafe fala: o atrevido voto de Saul, ou seja, não era função de Saul fazer sacrifícios. Deus o reprovou.
Segundo erro de Saul, está lá em 1 Samuel capítulo 14. Da ordem impensada que impôs ao exército para que se abstesse de alimentos, e a sentença de morte, igualmente impensada, que decretou a Jonatas, mostrava ao povo que grande tolo os israelitas tinham como rei. Ou seja, o povo escolheu um tolo para ser rei para eles. Terceiro erro de Saul, está em 1 Samuel capítulo 15. Dessa vez Saul desobedeceu deliberadamente a Deus. Por causa disso, teve que ouvir a sentença ameaçadora de Samuel. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E após ele receber essa sentença, Samuel virou-se e saiu. Saul, irado, agarrou sobre a sua capa, a capa de Samuel, e a rasgou. Samuel virou para ele e disse: assim como tu rasgaste a minha capa, Deus está rasgando o reino de ti, e colocará outro rei sobre Israel. Aqui é o manual bíblico Halley. Aí Deus começa a intervir e mandou que Samuel pegasse um vaso de azeite e fosse lá para a casa de Jessé. E lá sentou-se à mesa e esperou. E aonde estava? Davi apacentando ovelhas de seu pai, Jessé. E quando ele entrou, foi ungido rei. Deus falou para Samuel, ou seja, monarquia teocrática, uma monarquia dirigida por Deus. E a Bíblia Sagrada fala que Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Tudo o que ele fez fez por amor a Deus, pelas coisas de Deus. Tinha o seu coração voltado para as coisas de Deus. Era um homem valente. Já desde moço, veio um leão, arrebatou a sua ovelha. Davi foi lá e matou aquele leão e tirou a ovelha da boca do leão. Depois veio um urso e matou o urso e arrancou a ovelha da boca do urso. Após ser ungido, foi mais à frente, foi levar alimento para seus irmãos em uma frente de batalha contra os filisteus. E havia lá um homem gigante chamado Golias, afrontando o povo de Deus. E Davi vendo aquilo, disse: quem é este incircunciso a afrontar o povo de Deus? E o povo de Deus estava temendo. Porém, Davi, ele valente, se prontificou a ir na batalha. Deus havia livrado ele de um leão e um urso. Também não seria diferente, o venceria nesta batalha. E não foi diferente. Quando Golias veio antes a Davi, ele veio com lança e espada. Porém Davi fala: eu vou adiante de ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E lançou uma pedra e foi certinho entre a sua testa e o foi derrubado. Davi envelheceu e veio teu filho, sucedeu seu filho, o homem mais sábio que todos os homens. E a história conta isso, que não houve em Israel até hoje um homem mais sábio do que o Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento. Durante seu reinado, ele construiu um templo de adoração a Deus. Um dos episódios mais lindos foi quando Salomão orou ao Senhor dentro do templo e Deus respondeu a ele. Uma das palavras que Deus virou para ele: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar,
jejuar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. E Deus, ele manifestou a sua glória tão grande que todo o templo se encheu de sua glória. Era tão grande que os sacerdotes não aguentaram e caíram sobre terra. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, Salomão morreu e assumiu o seu filho, Roboão. E Roboão, ele não seguiu os conselhos de anciãos e não seguiu a postura de seu pai, mas seguiu o conselho de homens novos. Pegou as leis de seu pai e endureceu mais ainda. E isso causou a divisão em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Ficou 2 tribos em Jerusalém e as outras 10 tribos foram para Samaria. O reino do norte teve um período até o seu cativeiro, aproximadamente 200 anos. E ela oscilou entre bons reis e maus reis. Reis que buscavam a presença de Deus, eram tementes a Deus, e reis que agiam ao seu bel prazer, instituindo deuses pagãos, Moloque, Astarote. E um desses reis podemos chamar de Acabe. Pegou uma mulher, uma sacerdotisa arrogante, que matava os profetas, perseguia e matava. Deus levantou um servo dele, um profeta, um tisbita, chamado Elias. Deus usou com grande poder. E teve o reino do sul, que sua durabilidade foi um pouco maior. Também teve seu privilégio, talvez porque a cidade era fortificada, né? Era murada, entre aspas, mas buscava, a maioria dos seus reis buscavam o Senhor, tinham mais um temor ao Senhor. A capital permaneceu a mesma, né? Porém, infelizmente, apesar das profecias advertidas sobre abandonar a idolatria, também oscilou em alguns bons e maus reis. Mas houve o seu juízo e Deus, como um remédio amargo para Israel, o levou para o cativeiro. E diz a história que Deus o arrancou a idolatria do povo. Até hoje o povo não é mais idólatra. Eles não aceitam que construa imagens para ser adorado. Como tirarmos lições desta monarquia? Embora a monarquia fosse algo previsto por Deus na história, está lá em Deuteronômio 17, ficou explícito a instituição que Deus reprovou tal escolha. Ou seja, irmãos, um líder tem que ser escolhido por Deus e não escolhido pelos homens. Não é verdade? E às vezes a vontade do homem é falha, mas a vontade de Deus ela é perfeita. Então devemos obedecer à vontade de Deus, literalmente. Confiar no Senhor, como diz a palavra do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Nesse meio tempo, Deus levantou vários e vários profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, já no cativeiro babilônico. Jeremias ficou livre em Israel. Os profetas, alguns profetas
maioria dos profetas menores e também pós-babilônicos, advertindo que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos. Um dos exemplos que a gente pode citar foi do profeta Isaías. Embora ele teve lá em Isaías capítulo 20, Deus ordenou que o profeta Isaías andasse nu por 3 anos. Andou no Egito, num país lá da África, e eles ficaram escandalizados. Se para o homem daquela época era um escândalo, imagine para Deus. Pois é, Deus queria mostrar o que o pecado estava fazendo e como estava aparecendo aos olhos do Senhor. A mensagem dos profetas de hoje tem surtido efeito desde o período monárquico. Embora distante do nosso tempo, são atuais e grande valia para a igreja neste século. Um dos pontos abortados pelos profetas é a realização divorciada da moral. É a religião divorciada da moral, que biblicamente se define como prostituição espiritual. A igreja, nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, fomos instituídos como sal da terra. Somos imagem e semelhança de Jesus Cristo, imagem e semelhança de Deus. A mensagem do período monárquico, embora distante do nosso tempo, são atuais e de grande valia para a igreja do nosso presente século. Um dos pontos abortados pelo profeta é a realização divorciada da moral. É a religião divorciada da moral. Ou seja, a religião é como um referencial de moral. E naquela época, eles já haviam se distanciado da moral, do que é correto, do que é prudente. A mensagem de Joel convida o povo ao arrependimento antes que venha o terrível dia do Senhor, ou seja, o cativeiro. Amós denuncia a injustiça social de Miqueias e o formalismo religioso. Diga-se de passagem, tem acontecido isso, irmãos. O povo não tem se arrependido dos seus pecados, pratica iniquidade, homens amantes de si mesmo, cria regras religiosas ao seu bel prazer. Concluindo, a monarquia instaura em Israel uma expectativa que o povo e seus problemas com os inimigos iriam ser resolvidos. No entanto, problemas espirituais não se resolvem com soluções humanas. As dificuldades não era quem lhes governava, mas sim as atitudes deles diante da oposição e a influência das nações vizinhas. Ou seja, Israel viu as nações vizinhas, suas formas de governo, e queria repetir em sua nação a mesma forma de governo, achando eles, que iriam se fortalecer, mas não é verdade. Foi errado muitas vezes, muitas decisões erradas. Porém, o governo perfeito é o governo de Deus. Quando Deus nos rege, nos guia, nos mostra os caminhos, nossas veredas corretas. E um dos maiores mandamentos de Deus é a obediência. Em Mateus, que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É o maior de todos os mandamentos. Obediência.
Obedecer, amar teu próximo. Amém? E Deus continue abençoando a todos. A paz do Senhor Jesus.